Olá, seja bem-vindo em mais uma tarde especial aqui no Conexão Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e hoje nós estamos no pique do Pedala. Sim, porque temas especiais e que falam sobre saúde e para promover, né, esse bem-estar e ter um estilo de vida é sempre uma pauta interessante. E eu estou bem acompanhada aqui, eu vou falar sobre pedalando conhecimento e tudo sobre a vida de quem é ciclista ou, né, de quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o ciclismo. E eu estou aqui na companhia do Marco Antônio Reis, ele que é voluntário, coordenador do Pedala Manaus desde 2014. Ele é formado em administração de empresas e apaixonado por ciclismo desde os 14 anos, ou seja, um pouquinho. É um jovem que está aqui ao meu lado. Bem-vindo! Obrigado, Lili. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos falar de algo interessante, que é pedalar, né? A gente sabe que essa expressão é muito comum, até mesmo no próprio futebol. Pedala, Robinho, né? Então, nessa brincadeira, pedalar para algumas pessoas é, de fato, um grande esporte, um passatempo, né? Então, nem todo mundo pode pedalar, mas todo mundo teve alguma bicicletinha e que teve que aprender com o pai, com o tio, com alguém. Então, a gente sabe que a bicicleta faz parte da vida, né? De aprendizado desde menino. Mas tem gente que leva para o coração, que é o seu caso, né? Então, conte para a gente um pouquinho mais sobre essa vida, né? Como estilo de vida, o ciclismo. O que é o ciclismo? Bom, para mim começou aos 14 anos de idade. Eu adotei a bicicleta como um meio de transporte, porque eu estudava e a escola que eu estudava ela era muito longe da minha casa. Então, e naquela época eu também não tinha, para a gente economizar, o meu pai era falecido, era só minha mãe, né? E aí eu acabei adotando a bicicleta para me locomover do trajeto da minha casa até a escola, né? Até para economizar, né? Então, e nisso eu aprendi que nesse trajeto eu comecei a conviver e vivenciar a cidade. Então, assim, tinha lugares que a gente passava de carro, a gente não percebia que existia. E eu com a bicicleta eu tinha esse tempo, né? E esse olhar diferente para a cidade. Tem gente que vai dizer assim, mas leva mais tempo para chegar em alguns lugares, né? Por conta do meio de transporte, a questão da logística e o tempo que leva. Mas olhando para esse aspecto, você me fez realmente refletir. A gente às vezes está dentro de, né, alguns veículos e não se dá conta do ambiente da cidade. E aproveitar a cidade sobre outro aspecto, em duas rodas, que você olha com mais, né, cuidado, atenção, em outro contexto, eu acho que gera uma série de tranquilidades. Nesse bem-estar, onde é que entra o contexto saúde? Fazer ciclismo realmente ajuda as pessoas a terem um bem-estar e resolverem suas vidas com esse passatempo? Sim, a bicicleta, ela para mim, ela é uma academia completa, né? Inclusive, ela serve até, inclusive, como terapia. Você, por exemplo, você tem um dia agitado, estressante, nada melhor que você pegar uma sua bicicleta, dar uma volta pelo bairro, ver ou em algum parque, numa praça, na praia, né? E você aliviar o desgaste do seu dia a dia. E com isso, né, com o fato de você estar pedalando também, você está se exercitando. Então, tonifica as suas pernas, você respira melhor, à noite você dorme melhor. Se você pratica o ciclismo de manhã, você vai ter um dia melhor, o seu dia vai render melhor, você vai trabalhar com mais disposição. O Marcos acabou de falar aqui uma situação bem completinha, falou academia completa, né? E, de fato, você movimenta todo o corpo, né? Não é somente as pernas, mas todo o conjunto precisa. Sim. E aí, o que a gente está querendo impulsionar você aqui é um esporte sempre vai ser uma boa escolha. Se for o ciclismo, aí a gente vai falar pelo olhar dos apaixonados. E o Marco Antônio aqui certamente é um apaixonado. Então, a ideia é que você aprenda sobre o ciclismo hoje. Se nunca andou de bicicleta ou se não sabe andar de bicicleta, chegou o dia, chegou a hora. Então, aprende no dia de hoje com esse incentivador, porque é um incentivador para quem, né, quer participar de um contexto, né, de grupos de ciclismo e quer socializar ou quer sair de um quadro depressivo, né, de tristeza. As dicas já estão começando a chegar aqui para você. E aí, escolher uma bicicleta é um desafio, é que nem escolher uma boneca. Vamos colocar aqui no contexto, né? Toda bicicleta serve para fazer a prática do esporte, porque é um esporte, né?
A bicicleta, eu dou sempre o exemplo da roupa que a gente vai comprar para nós usarmos, né? Então, assim, existe uma bicicleta para cada biotipo da pessoa. E também você tem que saber escolher a bicicleta para qual finalidade. Hoje, muita gente utiliza a bicicleta tanto para lazer, quanto para competição, né? E também para transporte, né? Só voltando um pouco, a bicicleta teve um papel fundamental na pandemia, né? Nas cidades do Brasil, né, que a gente infelizmente teve que ficar confinado em casa, a bicicleta ela teve um papel importante, né? Porque surgiram muitos bikes entregadores pelo Brasil, né? E a escolha da bicicleta ela vai muito do que você quer. Você quer uma bicicleta para competição? Então, você vai ter aquelas bicicletas específicas, porque ali vai ser... Você tem um tamanho do quadro, se você tem uma estatura mais baixa, aí você tem que ter o tamanho de um quadro menor, porque senão você não vai conseguir pedalar ela certinho, né? E o importante é você saber primeiro para o que qual o objetivo. Olha, o que eu quero dizer com isso aí? A distinção aqui já tá começando a clarear. Tem o ciclismo, nesse caso, de lazer e tem o ciclismo de competição, né? Então, dependendo do contexto que você queira, de fato, entrar para uma linha mais esportiva responsável e de competição, vai exigir um certo tipo de equipamento, né? Agora, se for para o dia a dia, né, e aquele momento que você tira para realmente esparecer, tomar uma decisão, dar uma curtida na vida e olhar a cidade, aí também não precisa você ter uma baita bicicleta, né? Porque a gente sabe que é investimento. Sim, né? a bicicleta, competir... a bicicleta hoje ela cabe em vários orçamentos. Hoje você tem bicicletas que você compra por R$ 500 e tem bicicleta com de mais de R$ 100.000. Aí essas bicicletas realmente, para quem visa a competição, aí você já tem que ter um orçamento muito grande, né? Porque são bicicletas com altas tecnologias empregadas, né? Mas você que busca um lazer ou transporte, eu quero uma bicicleta só para eu ir à faculdade, para eu ir ao trabalho ou passear, você encontra bicicletas aí bem acessíveis. Nesse quesito, vou me tornar um ciclista. Eu decidi. Tem idade para começar a iniciar? Não tem idade, basta você querer. Eu faço parte também de uma organização que se chama Bike Anjo. Nós ensinamos adultos e crianças a pedalar. A pessoa que ela nunca teve oportunidade de pedalar ou não teve oportunidade de ter uma bicicleta e não sabe pedalar, ela vem até nós, né? E a gente ensina essas pessoas a pedalar, e aí a gente insere a bicicleta na vida dela, e aí ela vai usar a bicicleta da forma que ela bem quer. Então, aí já está uma dica. Ó. Não tem limite, não tem idade, basta querer. Se é uma vontade aí do seu coração, você olha, acha bonito. Então, se ali, né, se associe, é uma afiliação a uma comunidade que possa introduzir esses aprendizados para você já começar essa história, porque não tem limite, basta você decidir e ter a oportunidade de estar nesse ambiente, porque, querendo ou não, quando se junta um monte de gente com a sua bicicleta, é o ambiente mais alegre que você possa imaginar. Já venho dessa experiência um pouquinho, e como é bom a gente estar dentro de uma comunidade, que todo mundo está com o mesmo objetivo, e às vezes é só sair pedalando. Precisa ter alguma obrigação, Marco, assim, eu sou ciclista, tem alguma obrigação, né, que a gente tem que ter em ser, naquilo que a gente atua, dividindo o ambiente, né, entre carros e pessoas, eu tenho alguma obrigação como ciclista? A bicicleta ela está inserida no Código de Trânsito Brasileiro. Então, assim, ela, como automóvel, ela precisa obedecer às regras de trânsito. Então, se você vai pedalar numa via pública, você também tem que respeitar todas as regras de trânsito, né? Então, não ultrapassar o semáforo vermelho, se possível, sempre andar na mesma via de direção do veículo, né? Ter a mentalidade que a calçada ela é feita para o pedestre, mas muitas vezes, ou algumas vezes, o ciclista, ele se sentindo ameaçado pelo trânsito, ele pode utilizar a calçada, mas desde que com prudência, né? E usar os equipamentos de segurança também.
Olha o que nós estamos aprendendo aqui nesse momento com o Marco. Não é porque eu estou como ciclista e já estou me sentindo seguro, capacitado, que eu vou simplesmente agir como se o outro que é participante do meu ambiente tivesse que apenas me respeitar. Porque a gente vive esses cenários, né? De dividir o espaço e, às vezes, como ciclista, você acha que você tem que ser respeitado em todos os quesitos. Não é sobre isso. É sobre cada um estar dentro de um contexto e assumir a sua responsabilidade. Então, olhe a avenida com respeito como condutor, olhe para o pedestre como, né, ali o que divide o espaço com você e a gente vai conviver na tranquilidade. Mas o Marco falou um item interessante. Ele falou sobre equipamento de segurança. Quais são os básicos, né? Que são equipamentos de um ciclista que ele tem que ter para uma segurança? Tipo assim, não posso faltar. Eu colocaria aqui o capacete. O capacete é um tema que ele é um pouco polêmico, mas aí a gente se baseando sempre pelo Código de Trânsito Brasileiro. Né? O que no Código de Trânsito Brasileiro ele exige? Que a bicicleta tenha luz de iluminação, uma campainha ou um apito, e um retrovisor, um espelho retrovisor do lado esquerdo. O capacete, ele não é um item obrigatório. Olha só, Marco está esclarecendo, porque a gente pensa que, né, não, tem que ter. Quer dizer que não é obrigatório. Ele não é obrigatório, porém a gente sempre está recomendando. Por quê? Porque numa queda acidental ou um desequilíbrio, alguma coisa assim, ele vai te proteger. Sim. Então a gente sempre orienta que todo ciclista, quando possível, utilize o capacete. Agora, nas questões de competição, aí ele é um item obrigatório. Se o atleta ele não tiver um capacete, ele nem participa da prova. A gente vê movimentos, né? E normalmente alguns são noturnos. E aí saem em quantidade, a gente vê, é lindo de ver, tá? E de repente a gente vê todo mundo lá organizado, tem os batedores, não sei se chama assim, Marco. Sim. Os batedores, né, e tal, para que a gente possa facilitar a vida como condutor e tal. E a gente vê todo mundo com um certo padrão. A gente vê um tipo de equipamento, é um tipo de macacão, é um tipo de tênis, não sei se é tênis, mas tem itens que são dados para o ciclista, que parece que é necessário, fundamental. Luvas, né? Então, assim, o mínimo do necessário para ser um ciclista que vai começar nesse investimento. Você tem que ter uma roupa confortável. Eu acho que primeiro é uma roupa confortável. Você pode usar um tênis, você pode usar uma bermuda, uma calça comprida, utilizando uma camiseta. Lembrando que ao pedalar à noite, o importante é você utilizar roupas claras para o motorista que está no trânsito, ele também te enxergar. Então, luva é um item também que ele não é obrigatório, mas ele é importante, porque numa queda, a primeira coisa que vai acontecer o instinto é você apoiar a mão no chão. Então, ele protege de algum acidente. Marco, a gente está falando, assim, de um modo geral, que é um esporte, outros não encaram como esporte, e assim, é lazer. O certo é que andar de bicicleta não é proibido, é para quem quer. E isso, de algum modo, nasce o coração das pessoas. Nem todo mundo nasceu para andar de bicicleta, né? É como falar assim, nem todo mundo nasceu para nadar. Eu, por exemplo, não sei nadar. Mas ando de bicicleta com tranquilidade, né? Cada um na sua habilidade. Certo. Então, isso, de um modo, surge como uma paixão, né? E quando foi que você se deparou com essa paixão? É isso que eu vou ter como um estilo, um compromisso, porque você faz parte aqui, eu sei, como voluntário. Então, eu imagino que você coordena muitas equipes e pessoas que vêm com essa mesma paixão. Como foi? Em que momento você disse, é isso? Pois eu pedalo já mais ou menos há 35 anos, como eu disse. Eu comecei utilizando a bicicleta como meio de transporte. E aí, com o passar do tempo, aí fui me inserir em grupos também de passeios noturnos, passeios em trilhas, né? Então, a gente faz bastante trilha também, que a gente anda em montanhas cicloviagens, né? E aí começou a estudar mais o tema bicicleta, né? E aí, em 2014, eu recebi o convite para entrar para o Pedala Manaus, né? E aí, várias pessoas começaram a fazer a gente gostar desse tema, né? Então, hoje, a bicicleta, para mim, ela é como se fosse um ato de resistência. Pedalar hoje no trânsito do Brasil
você tem que... Né, Aventureiro, eu diria. É aventura. Né? Vive um pouco dessa trilha urbana, Sim. né? E a trilha essa selva de pedra, essa selva né? de pedra e tal. Olhando para esse aspecto, devo dizer que eu já tive essa experiência de fazer trilha e tal e tudo. Existem algumas aventuras que são, né? A mata fechada e tal. Algum perrengue em especial, assim que a gente possa dizer, olha, já vivi esses perrengues como ciclista. Bom, pneu furado, bicicleta que quebra algum componente. O mês passado, o perrengue não foi comigo, mas foi com um companheiro que estava pedalando conosco na estrada e simplesmente a corrente dele quebrou, a gente não conseguiu consertar e a gente teve que literalmente rebocar ele, né, por mais ou menos uns 15 quilômetros até chegar num posto de gasolina onde estava o carro dele parado. Né? Olha, não tem como, viu? A vida de quem pratica algum tipo de esporte vai ter algum sinistro. Eu vou chamar de sinistro, tá? Sim. E esse sinistro aí, que os danos são menores só de equipamento, acho que o mais difícil de ter que lidar é a vida, né? Sim. Então, se você não se colocar em riscos, em cenários que são um pouco, né, arriscados demais, se você não está seguro, se você não domina ainda o suficiente, amadureça, crie experiência e vai na orientação de quem é o profissional da área que nós estamos recebendo aqui, e aí você vai saber os pormenores para resolver, porque todo mundo já teve um pneu furado, né, uma corrente que quebra, e assim as trilhas da vida para você experimentar são ambientes muito comum para quem faz ciclismo, né? Agora, quem faz ciclismo urbano são outros os desafios noturnos, né, ter que lidar ali com eu não vou chamar de caos, mas eu falo com a movimentação, né? Sim. Aí o trânsito na cidade ele já é mais desafiador, né? É como eu disse, a bicicleta ela tem também as suas responsabilidades no trânsito, né? Então é aquela disputa de espaço, o carro com a bicicleta. Então assim, a pessoa que ela não tem segurança em pedalar dentro da cidade, então ela procure primeiro começar a pedalar dentro do bairro dela. Façam rotas pequenas, né, onde ela conhece, onde tem pouco movimento. E aí ela vai aumentando essa distância. Mesmo assim, se ela não se sentir segura, ela procura, por exemplo, um grupo ou então mais de uma pessoa. Fala, olha, eu não me sinto seguro pedalando sozinho, mas com uma outra pessoa ao meu lado, eu consigo. E aí você vai, aos poucos, explorando a cidade. Olha, a dica aqui, eu diria, são infinitas, né? Pedala na estrada, pedala na cidade, né? Pedalar é um propósito. Tem gente que pedala dentro da academia, né? Então, pedalar é um convite para você ter saúde, para você viver mais feliz. Agora, se você quer ter um estilo de vida, se associe, esteja envolvido com projetos como o que o Marco está responsável, e você vai ver tudo, vai aproveitar todos os benefícios, porque só tem benefícios, né? Sim, a bicicleta só traz benefícios. Só traz benefícios. Ou pelo menos alguns, da qual você já vê registrado na sua vida, né, desses benefícios. Sim, a bicicleta ela faz bem para a saúde. As pessoas que utilizam a bicicleta, elas vão menos ao hospital, então não polui, né? Tem bicicletas que são com valores bem acessíveis, não paga nenhum tipo de imposto. Então, assim, a bicicleta ela só tem benefícios, né, na verdade. Marco, eu devo dizer que alguns esportes, eu diria, são muito mais visados. A natação, né, a corrida. Né? Aí o ciclismo entra ali naquele desafio, porque o cenário esportivo olímpico, né, e tal, mostra um pouco mais desse profissionalismo. Mas essa vida de comunidade é muito linda de ver, e, assim, poderia ser mais disseminada, né? E como é que você enxerga essa visão? Ou como é que você vê ao longo do tempo, que a gente ainda vai viver, como esse esporte ele pode ainda mais ganhar, né, alguns corações, para que a gente veja ele de maneira mais comum? Na verdade, falta ainda a promoção da própria bicicleta em si, né? Como eu falei agora há pouco, a gente, para pedalar na cidade, por exemplo, é um desafio muito grande. E isso acaba desestimulando as pessoas. Tipo, eu vou começar a pedalar, mas eu tenho medo de enfrentar uma avenida. Né? Buzina, o motorista pega e buzina e fala, sai da minha frente, ou sai da rua, vai para a calçada. E isso acaba desestimulando as pessoas. Né? Então,
a gente tem que, vamos dizer assim, que teria que ter mais participação do poder público para o incentivo da bicicleta. Entendi. E aproveitando esse momento que você tocou, que o medo, né, e de ter que lidar com esse desafio, talvez de não ser respeitado nesse ambiente, deixa que muitos não queiram ser participantes. Talvez eu não conheço, mas você pode contribuir, talvez. Existe alguma legislação que ampara o ciclista dentro desse cenário por conta de algum acidente ou algum sinistro nesse sentido? Então, como a bicicleta está no Código de Trânsito, ela é considerada um veículo, só que de propulsão humana. Então, assim, qualquer sinistro que aconteça com o ciclista, ele deve, na verdade, né, registrar como se fosse uma batida de um carro, né? Então ele tem o direito e o dever, né, de também fazer essa comunicação, né, como um sinistro de trânsito, né? Porque muita gente fala acidente, mas a gente classifica como sinistro de trânsito. E nesse cenário de tantas evoluções, que é uma do poder público, né, de poder incentivar e, de um modo geral, as pessoas também aderirem e tal, a gente consegue visualizar algum tipo de inovação e de tendências nessa área, no esporte, que tem evoluído, né? Antes a gente não via tanto quanto hoje, né? E considerando hoje, o que nós temos, né, de tanta inovação, além da própria bicicleta, que como ela foi revolucionada, né, eu diria, em tecnologia, hoje ela consegue te entregar alguns dados para você ter uma melhor qualidade de desenvolvimento. A bicicleta, hoje a tendência maior do movimento muito grande é de e-bike. O que é e-bike? A e-bike é uma bicicleta com pedal assistido. É a famosa bicicleta elétrica, popularmente falando. É uma bicicleta que ela tem um motor, que ela vai te ajudar no pedalar. Só que esse motor, ele só vai ser acionado se você girar o pedal. Se você não girar o pedal, ela não te ajuda. Ela se transforma numa bicicleta normal. Então, muita gente hoje, principalmente da pandemia para cá, adotou a bicicleta como meio de transporte. E muita gente trabalha em escritórios e não tem um banheiro, alguma coisa assim, para você tomar banho, porque você acaba chegando suado. E adotaram essas bicicletas elétricas como meio de transporte. Então, hoje é uma tendência muito grande, porque ela entrega muita tecnologia também. Olha, nós estamos hoje repensando sobre as bicicletas que estão assim de escanteio, viu, Marco? Porque faz tempo que eu não ando de bicicleta, eu tenho que aqui assumir. Digo assim, esporte, sair e tal. Dá uma voltinha, a gente tem uma bicicletinha lá no sítio, né, em algum lugar, e acaba brincando e tal, se divertindo um pouquinho. Mas não é uma coisa que tenho de maneira corriqueira, né? E talvez seja a minha história, a história de muita gente. Aquela bicicleta que ficou lá jogada, está no escanteio, está ainda servindo para ser utilizada, mas você não está utilizando. E nós queremos te incentivar aqui. Coloca esse capacete, que nem é obrigatório, olha aí, ó, né? Deixa de ladinho. Mas é importante. Mas é importante, né? Aí te movimenta, porque se a bicicleta está ali, é uma oportunidade para você, quem sabe, estar refazendo a vida aí, os pensamentos. E o Marco está aqui contribuindo tanto, falando sobre os benefícios, destacando a importância, apresentando para você um cenário que você nem visualizou, conhecer um pouco a cidade, lidar um pouco com esse ambiente, entrar numa comunidade. Então, são muitas, né, as vantagens de você hoje entrar para a prática de ciclismo como um esporte, como uma oportunidade. Mas aí, na sua trajetória, na sua vida, além de perrengue, que a gente já ouviu aqui, tem as boas notícias, as boas coisas, os bons registros e as boas histórias. Tem algum aí para contar para gente? Alguém entrou, sabe, com aquela vida triste, sem graça, e a bicicleta mudou a história? Voltando à época da pandemia, muita gente entrou em depressão. E muita gente também se curou através do esporte. E a bicicleta, ela foi um instrumento transformador na vida dessas pessoas. Então, digamos que você tenha problemas familiares, você tem problemas na empresa, né? E aí você teve aquele dia turbulento, e a pessoa ela tem que ter um mental bem forte, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas sofrem desse problema, né?
E a bicicleta, ela ajuda. Então, ela traz bastante benefícios, né? Porque, digamos, você tem um dia muito carregado, você pega a bicicleta, vai para um parque, vai para uma beira de uma praia, né? Espairece, e você volta com outras ideias, né? Então, você acha, eu não tenho, estou com um problema na minha empresa, mas eu não sei como é que vai ser a resolução. Você pega uma bicicleta, sai e começa a ver outros cenários e ali desperta uma ideia e você fala, não, já sei qual é a receita que eu vou aplicar para aquele problema. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu não posso deixar, sem dúvida, de explorar o Marco que está aqui. E ele, hoje, só trouxe inquietação. Ele só trouxe, sabe, tirando a gente do sofá, tirando a gente desse, né, lugar que muitas vezes queremos ficar, que é casa, que é trabalho, podendo fazer da vida algo mais gracioso, usando a bicicleta que você tem em casa. Tem gente que, inclusive, não só sai, mas falo sozinho, individual, sai em família. É a oportunidade. Eu tenho, assim, uma cultura familiar, né, em casa, que eu tenho um pessoal que sai, não somente, mas sai com os filhos para andar de bicicleta num ponto turístico da sua cidade, né? Nós estamos falando com o Brasil, então pega essa bicicleta que está aí, vai andar em família, porque às vezes está faltando isso, se comunicar e comungar mais com a sua família, porque você não está andando de bicicleta. E é uma forma de você também interagir com a sua própria família, né? Porque hoje, com esse mundo digital, né, fica todo mundo, né, preso ao celular, preso à televisão. Então, você fazer uma prática ao ar livre. Eu, particularmente, eu não gosto de academia. Se me convidarem, você quer fazer academia ou pedalar? Eu prefiro pedalar, porque aí a paisagem é muito mais bonita, você vai para um parque, para uma praia, né, com companhias agradáveis, né, e nada melhor também que você estar ao lado da sua família, né, são pessoas que você gosta. Marcos, saideira, para a gente pedalar. Uma dica que vale ouro para quem vai começar essa vida de ciclista, porque nós estamos inquietando corações. Vamos lá. Primeiro você tem que definir para qual tipo de situação você quer a bicicleta, né? Se é para lazer e para transporte, né? Você arrumar uma bicicleta adequada para você, roupas leves, sempre levar uma hidratação que é importante, entendeu? E procurar vias calmas pro seu percurso. Você se sentindo seguro, você consegue pedalar tranquilamente. Que alegria! Esse foi o nosso Conexão e Diálogo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Uma riqueza. Eu que agradeço. Né? Obrigada. Nós vamos te encontrar na próxima quinta-feira, às 16 horas. Você já sabe onde deve estar, aqui no Conexão e Diálogo. Então, acesse as redes sociais. Nós já, assim, compartilhamos muito dos nossos bastidores. Então, para você que quer acompanhar sempre e não perder um episódio, o lugar certo de sempre uma boa conversa, um conhecimento à parte e uma maturidade para desenvolver você no seu profissionalismo, na sua vida, na sua carreira, é aqui o lugar certo. Te vejo no próximo programa. Bye, bye.